É uma alegria poder voltar a esta igreja, rever não só meu amigo, pastor Edmilson, sua família, esposa, filho, prazer revê-los. E essa igreja tão querida, tão amada, de pessoas amigas também. Muita gente boa, que eu vou me furtar de não citá-los nominalmente, para não incorrer de um erro, mas eu estou alegre. E ele disse aqui, que eu me sentisse como se estivesse em Fernão Velho. Eu acho que Fernão Velho é a extensão daqui ou daqui é de Fernão Velho, porque eu estou me sentindo como se lá estivesse. Glória a Deus por isso. Amados, foi-nos sugerido um tema, e eu não quero fugir muito daquilo que Deus colocou no coração do vosso pastor, e certamente dessas santas mulheres de Deus, e faço coro nesta noite, parabenizando por esse trabalho glorioso. Continuem assim, firme avante, como dizia o nosso pastor. Glória a Deus por isso. Certamente, quando chegarmos na sua presença, Ele nos coroará. Amém. Abra sua Bíblia comigo. No primeiro livro dos Reis, no capítulo de número 18. Nos deparamos com a leitura em que Elias se apresenta diante de Acabe, e a partir do versículo 22, encontra-se uma das situações mais emblemáticas da Bíblia, pela qual um profeta, um homem de Deus, se deparou. A Bíblia diz que Elias se volta para o povo no versículo 22 e declara: só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Dei-se, pois, 2 bezerros. Ele estava dizendo a mim e aos profetas de Baal, e eles escolham para si um dos bezerros, e dividam em pedaços, e o ponham sobre a lenha, porém não lhes metam fogo. E eu prepararei o outro bezerro, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Versículo 24, versículo escolhido pelas irmãs. Então, invocai o nome do vosso Deus. E este ano, 100 anos de atividade aqui no estado das Alagoas, a Assembleia de Deus nasceu como movimento pentecostal. A Assembleia de Deus, ela nasceu com uma proposta. Batizou com fogo, ele ainda está vivo e ele ainda batiza no Espírito Santo e com fogo. Temos uma responsabilidade. A responsabilidade, a semelhança do Antigo Testamento, que o próprio Senhor revelou no livro de Levítico ao sacerdócio, que o mesmo não poderia deixar a chama que arde sobre o altar se apagar. Essa responsabilidade é minha, mas esta responsabilidade também é tua, tu que entrastes aqui esta noite. E eu não tenho dúvidas, se as irmãs escolheram um tema a respeito de fogo, e fogo é um dos emblemas do Espírito Santo, é porque nós queremos ver ainda hoje, nos dias atuais, em pleno século 21, nós cremos e queremos ver este fogo presente no meio da sua igreja, porque Deus não mudou. O Deus que respondeu no passado com fogo, Ele é o mesmo, e Ele está aqui na Assembleia de Deus de Benedito Bentes, mandando este mesmo fogo sobre os seus. Você crê nisso? Você crê que Ele é o mesmo? Se você analisar a Bíblia, ela está repleta de olhos cujas labaredas de fogo estão diante dele. Olhos como chamas de fogo. E sobre o Espírito Santo, são muitos os emblemas na Bíblia, mostrando que o Espírito Santo é representado como fogo. Glória a Deus. Eu não tenho dúvidas que
que se escolhemos um tema como este, é porque nós queremos a presença deste fogo ardendo nas nossas vidas. Aleluia. Eu poderia vos falar de vários aspectos do fogo na Bíblia, mas o meu coração me levou a entender que a resposta de Deus à oração ainda hoje é, como foi no Antigo Testamento, como foi no Novo Testamento. E se nós nos voltarmos hoje para o Antigo Testamento, eu lhe convido a fazermos uma rápida viagem. Nós vamos nos deparar que Deus respondeu sempre a oração do seu povo, e uma das formas que Deus usou para responder fora com fogo. Vocês se lembram que o povo de Israel esteve por 300 anos oprimidos no Egito. E a Bíblia diz que o clamor do povo, o gemido do povo chegou à presença de Deus. E eu tiro uma lição aqui. Quando um crente se coloca na presença do Senhor, com o coração rasgado, em humilhação, na presença de Deus, pode clamar, porque o Deus do céu, Ele está ouvindo o teu clamor e certamente vai responder. A Bíblia diz que Deus ouviu o clamor do povo, e Ele veio ao encontro do povo por conta da opressão que aquele povo estava passando. A mesma Bíblia diz que por causa do gemido do justo, o Senhor se ergue, e quando este justo é oprimido, isto apressa a ação de Deus. Se você está passando por qualquer momento de opressão, aqui vai uma palavra profética de Deus para a tua vida. Espera um pouquinho de tempo, que o que há de vir virá. O Deus que te chamou é o Deus que cuida, é o Deus que te mantém, é o Deus que te acompanha, é o Deus que vê a tua dor e o teu sofrimento. E Ele não demorará. Ele vai se erguer diante da sua presença e Ele vai te dar a sua vitória. Dê glória ao nome dEle se você crê nisso. A Bíblia diz que Deus ouviu o clamor do povo. Interessante que Deus se revela a um homem, Moisés. Eu acho lindo a forma como Deus se revelou para Moisés. No capítulo 3, do versículo 2 de Êxodo, diz que Moisés estava apacentando o rebanho do seu sogro, e de repente o anjo do Senhor apareceu a Moisés. Vocês sabem que no Antigo Testamento, toda aparição do anjo do Senhor era uma teofania, ou seja, era uma forma corpórea pela qual o próprio Deus se revelava e aparecia. E neste caso aqui o anjo do Senhor não era qualquer anjo. Eu creio indubitavelmente que era a própria pessoa do Senhor Jesus Cristo em forma pré-encarnada. O próprio Senhor Jesus aparece a Moisés, e a Bíblia diz que quando ele aparece, aparece uma chama de fogo no meio de uma sarça. O Senhor aparece a Moisés, e a Bíblia diz que Moisés, ele é atraído por aquela visão. Ele olha, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Quando Moisés se aproxima, o Senhor brada no meio da sarça: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque aqui terra santa é. Aleluia! Aonde Deus está presente, o lugar se torna santo. Este lugar será palco da presença de Jeová. Este lugar é terra santa, aonde Deus opera como Ele quer, quando quer, usa quem quer, na hora que quer. Prepare-se, porque Deus nesta noite quer tocar na tua vida. Deus quer mudar a tua vida. Deus quer revelar para mim e para você, como se revelou para Moisés. Eu tiro algumas lições aqui desse texto. A primeira lição que eu tiro é que Moisés, não obstante estar no deserto, repita comigo, deserto. Não obstante estar no deserto, lugar de seca, lugar de ausência de vida, lugar, morada de chacais. Deserto, morada de víboras. Deserto, lugar de escorpiões, cobras, serpentes, de tudo que não presta. Mas a minha Bíblia diz que Moisés no deserto foi alvo de Deus lhe aparecer. Diga, no deserto Deus aparece. Diz para uma pessoa aí: no teu deserto
Deus já está chegando. Aleluia, aleluia, creia nisso. A segunda lição que eu encontro nesse texto é que Deus aparece no deserto de forma emblemática e aparentemente de forma insignificante, porque ele usa um arbusto. Não obstante estarmos no deserto, Deus nos dá as lições. Ele apareceu numa sarça. Que tipo de lição Deus quer nos dar com isso? E no terceiro lugar que eu encontro aqui é que essa sarça pela qual Deus escolheu aparecer e apareceu em fogo, aqui ele não aparece como fogo consumidor, ele aparece com fogo que atrai Moisés. A sarça arde e ela não se consome. Amém? Na primeira lição é um deserto, mas eu glorifico a Deus porque o meu Deus é especialista em tratar com desertos. A nação de Israel hoje é um exemplo disso. Essa nação, em 1948, foi assinado o tratado que a reconheceu mundialmente. E não obstante, todos diziam, é um povo que será destruído pelo próprio deserto, porque ali nada tem, ali nada há. Israel é um sinal que o Deus que nós servimos é o Deus verdadeiro, é o Deus da Bíblia, é o Deus que cuida do seu povo, porque é uma promessa de Deus com Israel. Israel não perecerá, porque é Deus que a mantém. E a Bíblia diz que o ermo, o deserto, florescerá para Israel. Você crê nisso? Você crê nisso? Se você for a Israel hoje, você encontra lá os kibbutz, que são verdadeiras habitações em meio a deserto árido. E aquele deserto que todos diziam que não brotava nada, está brotando. Existe plantação de alface no deserto. Não me pergunte como é isso. Eu só te respondo de uma forma: o Deus da Bíblia é verdadeiro. O Deus da Bíblia é verdadeiro. Ele prometeu para Israel: a terra que você vai possuir é terra boa. Ela mana leite e mel. Aleluia! A Bíblia diz em Isaías no capítulo 41, versículos 17 a 20: os aflitos e necessitados buscam água e não as há, e a sua língua se seca de sede, mas eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, os não desampararei. Abrirei rios em lugares altos e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em tanque de águas e a terra seca em mananciais. Plantarei no deserto o cedro e a árvore de sita e a murta e a oliveira. Conjuntamente porém no deserto a faia, o almeiro e o álamo. Deus está falando com você e está te dizendo: o teu deserto florescerá, o teu deserto brotará. Prepare-se, porque o Deus que fala do deserto é o Deus que faz florescer no deserto. A minha Bíblia diz que o Espírito Santo veio sobre Jesus e levou ele para o deserto. Qual é a lição que eu tiro daqui? Muitas vezes você está em terra fértil, mas do nada aquela fertilidade se transforma em aridez, e aquela vida abundante se transforma em ameaça de morte. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor veio sobre Jesus, e o mesmo Espírito conduziu Jesus para o deserto. Há momentos que eu e você, nós como servos do Senhor, seremos conduzidos pelo próprio Deus para o deserto. Não foi o diabo que levou Jesus para o deserto. Escute-me, não foi Satanás que pegou Jesus e levou para o deserto. Ele se encontrou com Jesus no deserto, mas quem levou foi o Espírito Santo. E a minha Bíblia diz que Jesus foi levado para o deserto pelo Espírito Santo, vírgula, para ser tentado pelo diabo. Deus permite a provação.
Deus permite você sair de uma situação de jardins floridos e ir para o deserto. E eu vou mais além. Deus não só permite, mas muitas vezes te conduz. Se Deus colocou esta palavra no meu coração, é porque existem vidas aqui que, quem sabe, foram conduzidas para o deserto e não esteja entendendo o que está acontecendo contigo. Deus fez um trato com Moisés no deserto. Deus fez um trato com a nação de Israel no deserto. E o próprio Filho de Deus foi conduzido ao deserto. Vocês escolheram Elias como ponto temático dessa festa. Ele teve que passar pelo deserto. Nesta noite eu te digo, ainda que o Senhor te leve para o deserto, não será ali a tua derrocada, não será ali a tua destruição. Se Deus te levou para o deserto, é porque lá é escolinha de Jeová na tua vida. Deus está te preparando, Deus está te adestrando. O que Deus tem é tão grande que para isso você tem que saber que a provisão dele na tua vida é ele mesmo e não daqui de baixo. Não é o homem, é Deus que vai tratar contigo. Jesus precisava ir, ele precisava ser provado, ele precisava ser tentado. O mesmo acontece com Moisés. Moisés passou 40 anos na corte de Faraó, aprendendo todas as ciências do Egito. Olhe para mim, Moisés conhecia matemática, porque a matemática já era avançada no Egito. Moisés conhecia medicina, porque a medicina já era avançada no Egito. Moisés conhecia como ninguém geometria. Eles eram os artífices das pirâmides. Moisés conhecia uma série de letras e ciências do Egito. Possivelmente Moisés conhecia até ciências voltadas para a sacralidade, conhecimento religioso, filosófico. Era um dom Moshe, era um dom, era um homem que sabia tudo. E Deus agora se revela para este Moisés, que passou 40 anos na corte de Faraó, e se revela de uma forma totalmente diferente, totalmente emblemática. Por quê? Porque aquele Moisés autossuficiente agora estava no meio do deserto. Aquele homem que foi criado cheio de pompa na corte do Faraó, filho da filha do próprio Faraó, ele agora é levado para o deserto. Ao ponto de alguns estudiosos bíblicos dizer que ele chegou mesmo a um ponto em que desconheceu e passou a viver uma inversão cultural. Quando ele disse para Deus que não tinha condição de falar, porque a sua língua era pesada. Porque ele passou mais 40 anos agora, ouvindo só ovelha, falando com animais, ele desaprendeu tudo aquilo que tinha aprendido. Qual é a lição que eu tiro daqui? É que não obstante, você muitas vezes pode ter 1, 2, 3, 4, 5 graduação secular, você alcançou um apogeu econômico, você alcançou uma situação favorável socio e economicamente, mas nada disso para Deus vale nada. Quando Ele quer operar, Ele tira você desse apogeu, coloca você no deserto e lá vai tratar com você como tratou com Moisés, para mostrar que Ele é que é o grande na tua vida, para mostrar que Ele é que opera na tua vida, para mostrar que toda a tua ciência, toda a tua capacidade humana não vale nada, porque nada disso interessa para Deus. O poder de Deus vai se aperfeiçoar na tua vida, é na tua fraqueza e não na tua fortaleza. Deus permite que esta fraqueza bata a tua porta, para então o poder dele se manifestar. Quem vai se manifestar é o poder de Deus, não teu. Era isso que Deus estava dizendo para Moisés. Oh, aleluia! A Bíblia diz que Deus, quando aparece na sarça, e o que é uma sarça, amados? Uma sarça, um arbusto seco, aparentemente insignificante. Olha a lição de Deus para Moisés. E é justamente aquilo que Deus quer falar comigo e com você hoje. Muitas vezes, Deus, Ele usa coisas insignificantes para confundir
as coisas que se acham ser significantes. Eu tenho uma palavra de Deus para alguém aqui. Você, que por não ter galgado uma posição socioeconômica, por não ter feito, quem sabe, um curso superior, uma graduação, e às vezes você se sente limitado, incapaz. Deixa eu te dizer uma coisa, nesta noite. Aqui, o operar é do Espírito Santo e não do homem. Deus usa quem Ele quer. Deus ergue como profeta quem Ele quer. Deus levanta na sua obra quem Ele quer. Deus usou, foi um homem ignorante que vestia pelos de animais, um tisbita, um homem que alguém disse como era que ele se vestia, como era que ele estava, e quando deram a radiografia, disseram, o rei disse, Elias o tisbita. Elias era um homem rude, era um homem que aparentemente não despertava interesse algum, mas era aquele homem que a minha Bíblia diz que ele tinha porção dobrada do Espírito Santo sobre a sua vida. Aleluia, aleluia. Deus não está interessado com aquilo que é estereotipado na sua vida. Deus não está interessado com os títulos que você possa ostentar. Deus não está interessado com, quem sabe, tudo aquilo que você possa trazer no bojo das coisas da tua existência. Mas Deus olha a tua motivação, o teu interior, o teu coração. E é isto que interessa para Deus. Deus vê o quanto você é quebrantado da sua presença. E é isso que Ele quer usar para o louvor da sua glória. Aleluia. A Bíblia diz que a sarça ardia no fogo e não se consumia. Ela não era destruída. Qual é a lição que eu tiro aqui? Não tenha medo de Deus se revelar a você. Não tenha medo de uma experiência sobrenatural com Deus. Não tenha medo que o fogo do Espírito Santo toque na tua vida esta noite. Não tenha medo. Eu já vi pessoas assustadas e dizendo, mas eu tenho medo das reações, porque eu já vi N reações. Escute-me, se Deus hoje se revelar com fogo sobre a sua vida, que você seja essa sarça, que esse fogo venha sobre você, que você não será destruída, você não será destruída. O que é de Deus não é para ter medo, porque o que é de Deus é bom, é agradável e é perfeito. Aleluia! O fogo de Deus é bênção para os que lhe obedecem. É só juízo para aqueles que não lhe obedecem. O fogo de Deus, quando ele vem, ele não vem para destruir. O fogo de Deus só destrói aquele que está fora da presença de Deus. A Bíblia diz em Números 11:1, deixa eu ler. E aconteceu que, deixando-se o povo murmurando, era mal aos ouvidos do Senhor, porque o Senhor ouviu a murmuração, e a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles, e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Olhe para mim. Não peque, não murmure, não viva uma vida dissoluta, não seja apenas crente na igreja e profano no mundo, porque você pode enganar o pastor, a mim ou a dirigente, mas você não vai enganar o Deus que tem os olhos como labaredas de fogo. Se você for profano lá fora e aqui dentro dá uma de santo, a tua capa vai cair, a tua máscara vai cair, vai ser revelado o seu verdadeiro estado. Sabe por quê? Porque com Deus não se brinca e não se zomba. Ou você faz a coisa certa, ou é melhor não fazer. Não brinque de crente, porque esse negócio é coisa séria. Aqui é o lugar da santidade de Deus. Aqui é o santuário do Senhor. Estamos vivendo uma geração dúbia. Geração em que aqui todos vestem uma capa de crente, mas quando sai lá fora, o testemunho é hediondo, é feio, o rastro é negativo.
A palavra que veio ao meu coração, e eu não vou ser desobediente à visão celestial, eu vou transmitir aqui esta noite. A palavra é: o fogo de Deus é bênção para quem está na presença dele, mas para quem está fora da presença dele é juízo. É juízo. E esse juízo aqui não foi para estranho, não, foi para o próprio povo de Deus. O juízo vem primeiro na casa do Senhor, diz a Bíblia. O juízo começa primeiro pela casa do Senhor. O juízo começa por aqueles que falam o nome do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Arrependa-se do seu pecado, confesse o seu pecado, se necessário for, procure o seu pastor, mas não brinque com as coisas de Deus, porque Deus é um fogo consumidor, e Ele está aqui esta noite, e Ele pode te consumir vivo. Pastor, que pregação é essa? É a pregação que Deus colocou no meu coração. Não podemos brincar com as coisas sagradas. O lugar é santo, o altar é santo, as irmãs são santas de Deus que ora, e quando ora Deus responde com fogo, mas responde para abençoar aqueles que estão em santidade, e responde para trazer juízo para aqueles que brincam com as coisas de Deus. As coisas de Deus são santas. O Espírito Santo é santo. A ceia é santa, não a tome indignamente. A obra de Deus é santa, o altar é santo. Eu não posso desfilar nesse altar, me fazendo de orador e pregador do Evangelho, vivendo como profano. Porque um dia a máscara vai cair. E eu profetizo aqui esta noite: tem máscara que está para ser arrancada, tem máscara que está para ser tirada, tem máscara para ser tirada, e vocês vão de ver. Do contrário, eu não sou profeta de Jeová deste altar. Mas se você está na presença de Deus, não tem que temer o fogo. O fogo só deve ser temido pelos ímpios, pelos profanos. A Bíblia diz: 2 homens, eles eram sacerdotes, mas eles ousaram levar fogo estranho para oferecer no altar do Senhor. Olhe para mim, cuidado. Existem coisas que são dos homens, existem coisas que são de Satanás, e existem coisas que são de Deus. Coisas do diabo é fogo estranho. Olhe para mim, coisas dos homens também é fogo estranho. Cuidado para não dizer que viu e o Senhor mostrou, sem o Senhor ter mostrado. Cuidado para não dizer que o Senhor falou, sem o Senhor ter falado. Cuidado para não abrir a boca e dizer: Deus me revelou, quando Deus não tinha revelado. Porque isso é trazer fogo estranho para o altar santo. A Bíblia diz que Ofni e Finéias, eles resolveram apresentar diante do Senhor fogo estranho. E na mesma hora, o fogo do Senhor consumiu os dois. Aleluia. Aleluia. Eu conheço gente que abriu a boca e disse: o Senhor está falando, sem o Senhor ter falado. O Senhor me mostrou, sem o Senhor ter mostrado. E hoje estão vivendo como vegetal. Não brinque com as coisas sagradas. O Espírito Santo que conduz esta igreja, ele não mudou. Ele não precisa de uma mãozinha minha para operar. Ele não precisa de uma mãozinha sua para operar. Ele é o mesmo, ele não mudou. Se ele quer mandar fogo, ele manda fogo. Ele manda a hora que quer. Ele manda aqui esta noite, ele manda amanhã, ele manda quando você chegar na tua casa, ele manda quando ele quer. Eu não preciso fazer qualquer manobra, porque é ele quem manda.
Aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor. Diga comigo, mas este fogo para os santos é proteção. A Bíblia diz em Zacarias 2:5, para os pecadores ímpios, profanos, é juízo. Mas para aqueles que andam na presença de Deus, é a própria proteção de Deus da sua vida. Oh, aleluia. Ninguém toca em você não. Porque quem ousar tocar em você, está brincando com fogo. E quem brinca com fogo, se queima. Não tenha medo com as ameaças daqueles que disseram que ia tocar em você. Ninguém vai tocar em você. Você só sai de lá se Deus quiser arrancar. Mas se outro quiser, você não sai. Porque quem te colocou lá foi o Senhor. Assim diz o Senhor para ti esta noite. A Bíblia diz: e eu, diz o Senhor, serei para ela um muro de fogo ao redor. E eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Deus é quem te protege. Deus é quem te guarda. Você não precisa ter medo de escuridade. Você não precisa ter medo de patuar. Uma vez disseram, colocar o pastor, a tua boca, o teu nome na boca do sapo, lá num vale de Fernão Velho, chamado Vale do Amanhecer. E lá não tinha igreja. E para a glória de Deus, nós estabelecemos lá uma igreja. E eu não sei quem foi que colocou o meu nome na boca do sapo. Eu sei que esse sapo já não existe mais, porque eu estou de pé fazendo a obra do Senhor. E quem quiser que se exploda, sai da minha frente, Satanás, porque o meu compromisso não é com homens, é com o reino de Deus. Você crê que Deus te guarda? Você crê que Deus te protege? Tem uma palavra de Deus para você esta noite: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 cairá à tua direita, mas tu não serás atingido. Levanta a tua cabeça, continua, avança, persiste, faz a obra do Senhor, que o diabo não te toca. Ele não vai te tocar, ele não tem poder de tocar. A labareda do fogo de Jeová vai te proteger. Creia, creia, creia. Não pare de fazer a obra. Não pare de orar. Não pare de buscar. Não pare de pregar. Não pare de evangelizar. Não pare de interceder. Não pare, não pare. Continua cantando, Michele, porque Jeová está neste negócio e ele vai ser o teu muro ao redor de fogo. De fogo. De proteção. Quem crê? Quem crê? Quem crê? Levanta a sua mão e glorifique o nome do Senhor. Oh, aleluia! Não tem bombeiro do inferno que apague este fogo. De uma igreja pegando fogo por dentro e por fora. É coração ardendo na presença de Deus. E quem tocar em você vai ter que tomar choque. Porque Jeová vai fazer você ser labareda viva. Eu creio nisso, irmão. Está na Bíblia. Ele batiza no Espírito Santo, mas batiza também com fogo. Ou seja, você vai ser jogado dentro dessa fogueira. Você vai ser jogado dentro dessa chama. É como aquela sarça. A sarça queimava, mas ela não se consumia. Não tenha medo de entrar neste fogo. Não tenha medo de ser cheio, preenchido por este fogo. Este fogo não vai te destruir. Este fogo será poder de Deus na tua vida, para você fazer a obra de Deus. A igreja do século 21 é desafiada a fazer as obras de Jesus. A igreja do século 21 é desafiada a orar e os milagres acontecerem. É orar e os enfermos serem curados. É sair e
pregar o evangelho com ousadia, não importa para quem, não importa quem seja o alvo, precisa ouvir o evangelho, é grande, pequeno, sábio, indouto, não importa. Deus colocou a palavra na tua boca e Deus colocou a oportunidade. Deus colocou você no local estratégico para você abrir a boca e falar do evangelho. O Espírito do Senhor vem sobre ti esta noite em forma de poder, de fogo, para fazer de você um atalaia e um profeta. Abre a tua boca, fala a palavra de Deus. Fala a palavra. O Senhor te unge para você falar a palavra. Fala a palavra. Moisés, ele foi um instrumento de Deus, mas ele passou por uma experiência sobrenatural. Diga comigo, experiência sobrenatural. Batismo com o Espírito Santo é o começo das experiências sobrenaturais. É uma imersão no Espírito Santo. Mas lembre-se, é também você sendo jogado dentro do fogo. Oh, glória a Deus. Que este fogo nos envolva quando terminar este congresso. Que o chuveiro da tua casa, quando for ligado, lá na segunda-feira, depois dessas festividades, não faça apagar este fogo, porque não tem demônio nem bombeiro que vai apagar. Ninguém detém a obra santa, nem Satã nem o mundo inteiro pode apagar esse ardor. Ninguém detém, é obra de Deus, é obra santa, é obra de Jeová. Nada pode apagar este fogo. Mas amados, a Bíblia diz que Elias foi ousado em dizer: o Deus que responder com fogo. Esse é que é Deus. Você sabe o que aconteceu no primeiro livro de Reis, no capítulo 17, capítulo 18. Elias, diz a minha Bíblia, e eu finalizo nessa passagem, ele estava diante de um desafio. E ele no versículo 26, 27 e 28 observa o desespero dos profetas de Baal. Eu tiro uma lição aqui. A Bíblia diz que desde a manhã até o meio-dia eles pulavam, eles saltavam, eles chegavam ao ponto de clamar em alta voz, e eles pegavam lancetas, facas pontiagudas e começavam a se retalhar, se cortar. Imagine a cena sangrinolenta, sangue esparramando pelo chão, eles se cortando. Elias viu a cena. Escute-me, quem é profeta de Deus fica seguro diante do caos. Era um caos, era uma loucura, o povo gritando, se retalhando. O profeta de Deus diz: olha, mais alto. Pode ser que ele está tirando um cochilo. Baal está cochilando. Vai mais alto, aumenta o volume. E eu dou por vista eles de forma nécia, gritando e se esgoelando. Diz: olha, vai mais alto, porque talvez ele dê uma voltinha. E pode ser, em vocês fazendo esse, usando um linguajar nordestino, esse labafero todo, atrai a Baal. Qual é a lição que eu encontro aqui? A lição de que Deus opera independente da situação humana em querer atrair a operação de Deus. Olhe para mim para entender. O que atrai a operação de Deus não é o estereotipado. O que atrai a operação de Deus é um coração contrito na sua presença. Não adianta você saltar e pular se o coração não estiver reto com o Senhor. Não adianta. Muitas vezes não passa de fogo de palha. Hoje está pegando fogo de palha. Amanhã, por qualquer motivo, basta um crente não saudá-lo na paz do Senhor. Ah, pastor, não quero ser mais crente. Não quero mais cantar no grupo das irmãs. Não quero mais servir ao Senhor. O obreiro diz: ah, eu não vou sair para evangelização, porque fulano deu uma indireta comigo, isso e aquilo. Que fogo é esse, rapaz? Fogo michuruca é esse? Tu pulava, saltava e demonstrava ter fogo, e agora por qualquer bobagem,
basta uma repreensãozinha assim, tu já está achando que ninguém te ama, ninguém te quer, que para com isso, vai crescer. Se é fogo de Deus, você suporta tudo e todas as situações, porque o fogo de Deus é para provar mesmo. A Bíblia diz, amados irmãos, que Elias começou a zombar deles, começou a caçoar. O que eu vejo aqui? Eu vejo aqui que eles chegaram inclusive a profetizar. Cuidado com isso aí. Eles profetizavam, porém não houve voz, não houve nem resposta. Aplausos para nós mesmos. Aqui mesmo recebemos o galardão. Aonde Jesus não é o número 1, aonde mas arrumadas. Eu não preciso aqui fazer exegese bíblica. A Bíblia diz aqui qual era o significado do altar, as pedras fora do lugar. A Bíblia diz no próprio texto que cada pedra representava uma tribo de Israel. Olhe para mim, cada pedra representava uma tribo de Israel. E como estava a nação de Israel? Esfacelada, dividida, destruída. Um puxava para lá, o outro puxava para cá. Por que é que não há fogo hoje? Por que é que não há milagre hoje? Por que é que não há maravilhas hoje? Por que é que não há muitas curas hoje? Mas há pouco. Por quê? Porque um puxa para lá, o outro puxa para cá. O outro diz quem manda sou eu. O outro diz tem que ser como eu. Eu queria assim, eu queria assado. Como é que Deus pode mandar fogo se as pedras não estão no lugar? Mas quando as pedras foram reparadas, oh glória, diga bem, pedras no seu devido lugar, cada um reconhecendo o seu real papel no corpo de Cristo. Eu não preciso invejar o dom do irmão ou da irmã. Eu não preciso invejar o dom da irmã que canta. Foi Deus que deu. Deus a usa assim. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não preciso invejar o dom da irmã que fala e exorta com tanta beleza. Foi Deus que deu. É Deus que a usa assim. Oh, aleluia. Quando eu reconhecer que Deus quer me usar como eu sou, quando eu reconhecer que Deus não vai usar uma imitação de outra, eu não preciso ser José Antônio dos Santos, nem José Orisvaldo Nunes de Lima, eu sou Jusceli Rocha, porque Deus quer me usar como eu sou. Deus quer te usar como você é. Pedras fora do lugar é você não reconhecer o seu papel no corpo de Cristo. Quando você reconhece, você não precisa brigar. O diácono não precisa brigar com outro diácono, não precisa arengar com o presbítero, não precisa invejar o lugar do presbítero. Não, presbítero se sente humilhado por estar sendo dirigido por um pastor. Não importa, importa é que quem manda é Ele, o dono daqui é Ele, a glória é para Ele, é Ele quem dá o dom, é Ele quem coloca, é Ele quem tira, é Ele quem faz exaltar e é Ele quem abate, é Ele quem chama para uma obra e é Ele quem faz com que os dons sejam distribuídos na igreja, porque tudo é para Ele, tudo vem dEle, tudo é para a glória dEle. E quando aprendermos isso, a labareda do fogo dEle virá. As pedras estão no lugar. Se as pedras estiverem no lugar, a labareda de fogo vai descer. Não me responda, você está no seu lugar? A palavra é essa. A Bíblia diz, cada um fique na vocação que foi chamado. Nem atrás, nem adelante, tem que ser no lugar. Porque é no teu lugar, como pedra, que fará com que esse altar esteja reparado na presença de Deus. Aleluia. Faltava sobre o altar lenha, digam todos, lenha. Lenha, material comburente, combustível, queima. E o que é lenha hoje, pastor? Lenha sou eu, lenha você. Eu vou usar uma palavra para definir lenha: disponibilidade para o Senhor. Eu te desafio hoje, moço ou moça, a te colocares no altar de Deus, para que Deus possa fazer uso da tua vida para o louvor da sua glória. Lenha significa, Senhor, eis-me aqui para ser queimado. É o material de combustão, é você se desgastar,
é você se gastar na obra dele. Tem uma palavra de Deus para alguém aqui esta noite. Você que tem feito planos maravilhosos para o seu futuro, Deus está interessado no teu futuro. A Bíblia diz: confia ao Senhor os teus planos, e Deus estabelecerá os seus planos. Agora eu tenho uma palavra de Deus profética para você, e essa palavra está na Bíblia. A Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Toma isto como prioridade hoje. Coloca a prioridade do reino. Coloca as tuas forças do reino. Coloca a tua mente do reino. Coloca teu coração no reino. Teu desejo no reino. Tua motivação no reino. Prepara-te, porque Deus vai agir na tua vida de forma sobrenatural. Ele vai agir na tua casa, Ele vai agir na tua família, Ele vai agir na tua parentela, Ele vai agir no teu negócio, Ele vai agir nas tuas finanças, Ele vai agir em tudo. Mas coloca a tua atenção no reino. Cuida das coisas dele, que Ele estará cuidando das tuas coisas. E por cima da lenha faltava um novilho. E o que é o novilho, queridos? O novilho representa o próprio Senhor Jesus. Tudo isso aqui só tem importância se o novilho estiver no meio. Aleluia. O fogo não virá se não for para Ele. Ele vem sobre nós, mas a glória é dele. Tudo isso aqui não foi preparado para nós. Não foi para nós recebermos aplauso. Tudo isso aqui foi preparado para Ele. Você confirma comigo isso? Você confirma isso comigo? A Bíblia diz que quando Elias preparou, ele fez uma oração de 30 segundos, 37, 40 segundos. E a Bíblia diz que quando ele terminou de orar, ele arrumou a lenha, arrumou tudo, ele orou. E quando ele terminou de orar, a Bíblia diz que o fogo de Deus desceu. Que coisa! Consumiu o holocausto, o novilho, queimou a lenha, queimou as pedras, consumiu e lambeu até a água que ele colocou para ensopar o sacrifício, para demonstrar que o fogo não tinha sido aceso por ele, mas foi o próprio Deus que mandou. Aleluia. A Assembleia de Deus precisa de um avivamento urgente. Precisamos de um avivamento não de paredes, mas um avivamento de templos do Espírito Santo, que sou eu e você. Precisamos deste fogo da nossa vida. Precisamos deste fogo para trazer a prioridade para o próprio Cristo, como novilho que está no meio. Este ano faleceu Enéas Toginini. E eu sempre fui um leitor do pastor Enéas Toginini. Ele era batista tradicional. E na década de 70, esse homem, ele recebeu a voz do Senhor falando ao seu coração. E Deus falou para ele: Enéas, bota tudo sobre o altar. E ele parou a sua mente e foi para Abraão, quando Abraão entregou Isaque. Entrega o teu Isaque hoje sobre o altar. Qual é o teu Isaque? Aquilo que causa maior alegria ao teu coração. Aquilo onde está toda a tua atenção, a tua vida. Foi isso que Deus estava pedindo para Enéas Toginini. E Enéas Toginini colocou tudo diante do Senhor e disse: Senhor, aqui está minha família. Aqui estão os meus filhos, minha esposa, meu trabalho, meu ministério. Ele era pastor batista. Aqui está tudo, Senhor. Aí ele se lembrou de uma biblioteca que ele tinha. Ele amava muito os livros. Ele disse: Senhor, eu coloco os meus livros, se for necessário. Olha, Senhor, se tu queres, é isso que tu queres, eu vou doar a minha biblioteca para a igreja. Eu vou abrir para que todos os irmãos leiam meus livros. E no final dessa oração, o Espírito falou a Enéas, disse: Enéas, eu não quero o teu livro. Eu não quero nada que é teu. Eu quero você sobre o altar. E ele em lágrimas disse: Senhor,
eu me coloco agora sobre o teu altar. E Jesus batizou ele com o Espírito Santo e com fogo. Ele começou a pregar na igreja. Os crentes ficaram assustados, porque eram batistas tradicionais. E eles não acreditavam, como ainda hoje não acreditam, no batismo com o Espírito Santo. E os que estão acreditando, o vento está soprando, Jesus está batizando, e eles estão aqui dando glória a Deus e falando línguas estranhas. Toda aquela igreja acreditou. E ele pregou o Evangelho. E Jesus começou a batizar com o Espírito Santo dentro daquela igreja. Não faz muitos anos eu estive no Rio de Janeiro pregando na Assembleia de Deus em Porto da Madama, Mutuá, São Gonçalo. E meu primo, que é presbítero naquela igreja, chegou para mim e disse: Juscelino, eu quero que você vá comigo a uma igreja em Niterói. Eu fui ali, era uma igreja batista. O nome do trabalho era Semáforo, Semana do Adolescente em Foco. E naquele trabalho eu fiquei abismado com o que Deus estava fazendo. Aquele pastor Israel, ele começou a ler na Bíblia, e viu na Bíblia que Jesus batiza com o Espírito Santo e com fogo. E ele ficou inquietado e disse: Jesus, se esse negócio é para os dias atuais, alguns teólogos estão dizendo que não é, mas se esse negócio é para hoje, eu quero receber isso. Jesus veio e batizou ele com o Espírito Santo e com fogo. A igreja grande, enorme. Quando ele chega na igreja e diz: meus irmãos, vocês têm que acreditar em mim. E se não acreditar também não tem problema. Eu saio daqui, mas eu não posso deixar de falar daquilo que tem acontecido na minha vida. Eu comecei a ler a Bíblia e comecei a orar, e Jesus me batizou com o Espírito Santo. E o Jesus que me batizou quer batizar vocês também. A igreja acreditou e Jesus começou a batizar com o Espírito Santo naquela igreja. E aquela igreja hoje é uma igreja pentecostal, porque acreditou no poder do Espírito Santo, no fogo do Espírito Santo, que é para hoje. Quantos aqui são batizados com o Espírito Santo? Você que ainda não é, Jesus quer te batizar hoje. Jesus quer te batizar já. Jesus quer batizar agora. A Bíblia diz no Novo Testamento, olhe para mim, que os apóstolos eles empunhavam as mãos e Jesus batizava com o Espírito Santo. Aconteceu com Pedro e João. Aconteceu quando ele chegou em Samaria. E a Bíblia diz que eles conheciam o batismo de João, mas ainda não tinham sido batizados no Espírito Santo. A Bíblia diz que impondo sobre ele as mãos, João e Pedro, eles foram cheios do Espírito Santo. Olhe para cá. E falavam noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. O Espírito Santo é quem vai ensinar você a falar línguas. Tem um batismo com o Espírito Santo que não é batismo com o Espírito Santo barato por aí, que alguém se levanta e diz bem assim: comecem a falar li. Em outro lugar é sirianda. Nem é li, nem sirianda. Eu nunca vi sirianda nem siricanta. É o Espírito Santo quem vai dar as línguas estranhas para você falar. Há outros movimentos chegando por aí afora, dizendo que quem batiza com o Espírito Santo é Maria. Maria não pode batizar, porque ela está debaixo de 7 palmos de terra. Só quem pode batizar é aquele que ressuscitou. E o que ressuscitou está aqui. O nome dele é Jesus Cristo. É ele que batiza com o Espírito Santo. Eu fui pregar num congresso de jovens, e de repente um cantor bem animadinho, ele começou a cantar e disse: irmãos, o anjo batizador com o Espírito Santo está descendo. Eu digo: para com esse negócio aí, que isso é falsa doutrina, porque não existe anjo batizador com o Espírito Santo. Só existe um que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, e o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Aquele que disse João Batista: eu não sou digno de desatar as correias das suas alparcas. Ele está aqui esta noite, e ele está aqui para te batizar com o Espírito Santo e com fogo. Precisamos resgatar a doutrina bíblica do batismo com o Espírito Santo. Não esse batismo que tem por aí, que o pregador chega no pé do ouvido da pessoa e diz bem assim: fale li. E a pessoa fala li e diz que foi batizado. Não desce uma lágrima do olho, foi batizado com li. Não é assim não. Quando Jesus te batizar com o Espírito Santo,
você será cheio do Espírito. Haverá línguas estranhas sobre você. E olhe lá, você poderá até profetizar, porque Ele batiza com o Espírito Santo e com fogo. Você sairá daqui verdadeiramente aceso, como a chama pentecostal vai arder dentro de você. Batismo com o Espírito Santo é algo sobrenatural. Batismo com o Espírito Santo vem da parte de Deus. Ah, pastor, alguém foi batizado e depois recebe a língua. Não, está errado. No dia que foi batizado, Jesus vai te dar a língua. Batismo com o Espírito Santo é com a evidência de línguas estranhas. Você foi cheio, o Espírito Santo te encheu. Você precisa agora é transbordar. Você precisa agora é fazer com que isso flua de dentro de você. E hoje Jesus está aqui para batizar com o Espírito Santo. Fiquemos de pé em nome de Jesus. Com a permissão do vosso pastor, eu quero orar por você. Não vai terminar o culto agora não. Eu vou passar para o pastor, mas eu quero orar. Eu quero orar para que você hoje seja batizado com o Espírito Santo. Eu não tenho medo de orar para Jesus batizar, porque eu não batizo ninguém. Olhe para mim, o pastor aqui não batiza, mas aquele que batiza está aqui. Você que é batizado com o Espírito Santo, mas faz muito tempo que não fala em línguas estranhas. Se você quiser receber o renovo, o que renova está aqui esta noite. Você crê nisso? Feche os seus olhos, vamos orar. Não se despece, feche os olhos. Feche os olhos agora. Para que você quer o dom de Deus? Para que você quer o fogo de Deus? Para que você quer o batismo com o Espírito Santo? Se a tua motivação, escute, é receber o batismo com o Espírito Santo, para ser uma tocha acesa e fazer a obra de Deus, Ele vai te encher, Ele vai te batizar, Ele vai te renovar. Você que já é batizado com o Espírito Santo, o Senhor quer te usar de forma sobrenatural. Ele quer te usar através dos dons espirituais. Não existe apenas 9 dons espirituais. Existe uma dezena de dons espirituais no Novo Testamento. Aquele rol de Coríntios é apenas exemplificativo. Mas existe uma série de outros dons. O tempo não permite falar. Deus, Ele quer fazer com que esses dons se manifestem na sua vida. Deus quer te usar como uma pedra no seu lugar, para que esse altar esteja sempre aceso. Se é profecia, Ele vai te dar profecia. Se é variedade de línguas, Ele vai te dar a variedade de línguas. Se é interpretação de línguas, Ele vai fazer com que as línguas sejam interpretadas. Se é fé, Ele vai te dar fé. Se é milagres, Ele te dá milagres. Se é cura, é cura. Se é palavra de ciência, é ciência. Discernimento de espírito, é discernimento de espírito. Se é palavra de sabedoria, é sabedoria. Mas tem outro, tem intercessão, tem socorros, tem uma série de outros dons que o Senhor quer administrar na igreja, que o Senhor quer dar à igreja. Aleluia. Eu quero orar por você. Você que deseja, escute-me, que este fogo envolva você. Feche os seus olhos agora. Pai, ministramos a Tua palavra. E da mesma forma que Elias, como profeta de Deus, eu te peço, manda o Teu fogo. Manda o Teu fogo e faz com que essas pedras, faz com que essa lenha, faz com que esse altar seja totalmente tomado pela presença do Espírito Santo. A Bíblia diz que estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio sobre eles um vento forte, impetuoso, e encheu toda a casa em que estava reunidos. Nesta noite, o vento de Deus quer soprar na minha e na tua vida. Se eu permitir que este vento sopre, a labareda do fogo de Jeová vai se acender como se acendeu no dia de Pentecostes. Ó Senhor, derrama do Teu Espírito Santo, derrama para que possamos sair daqui cheios, pregando a Tua palavra, para que possamos sair daqui para fazer a Tua obra na terra.
Deus tem uma obra para que eu e você façamos. Esta obra não foi concluída, ela vai ser concluída por você. Receba nesta noite o poder do Espírito Santo e faça a obra de Deus. Prepare-se para fazer a obra de Jeová. O Espírito do Senhor vem sobre ti nesta noite e Ele te enche, Ele transborda a tua vida, Ele faz com que você seja imergido no poder do Espírito. Prepare-se, prepare-se. Deus vai te usar como atalaia. Diga: Senhor, me enche agora. Senhor, me batiza com o Espírito Santo. Você que não é batizado com o Espírito Santo, abra sua boca e exalte ao Senhor, porque você vai falar línguas estranhas pela primeira vez. O Espírito do Senhor vem sobre ti e toma a tua boca como atalaia, toma a tua boca como profeta desta geração. O Senhor quer te usar como profeta desta geração. Aleluia. Você que já é batizado com o Espírito Santo, o Senhor devolve as línguas estranhas, o exercício das línguas estranhas, e através dos mistérios das línguas estranhas, Deus vai te usar como intercessora, como intercessor. Deus vai desvendar mistérios sobrenaturais através das línguas estranhas. Prepare-se para voltar a cantar cânticos espirituais. Cânticos espirituais. E com esses cânticos tu irás invadir o sobrenatural de Deus. Aleluia. 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 O Senhor está enchendo cada vaso esta noite. O Senhor está separando vasos hoje aqui. O Senhor está separando vidas hoje aqui. Prepare-se para ser tocado pelo poder do Espírito Santo. O Espírito Santo é que te enche esta noite. O Senhor te usa em línguas estranhas. Prepare-se para interpretar línguas estranhas. Você vai interpretar as suas línguas estranhas. Você vai interpretar as suas próprias línguas estranhas. Prepare-se. O Senhor quer te usar em mistério. O Senhor quer te usar. O Senhor quer te usar. O Senhor vai te usar. O Senhor devolve o dom de profecia. Prepare-se para ser profeta. Prepare-se para falar profecias, para edificar a igreja, para edificar o corpo de Cristo, para consolar o corpo de Cristo. Adore, adore, glorifique, abra a boca e glorifique ao Senhor, exalte ao Senhor, magnifique ao Senhor. Não tenha medo, você tem que abrir a boca e deixar que o Espírito Santo te encha. Quando você encher, você vai transbordar. Quando você transbordar, você vai falar em línguas estranhas. 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 Oh, Espírito Santo, enche esta vida, enche esta jovem, enche este moço, enche esta irmã agora. Oh, derrama sobre cada um esta noite. Que todos sejam cheios do Espírito Santo. Que todos sejam batizados com o Espírito Santo. Recebe nesta noite o poder de Deus sobre a tua vida. Eu oro para que você seja batizado com o Espírito Santo. Eu oro para que você fale em línguas estranhas. Eu oro para que você receba o dom de variedade de línguas. Abra a tua boca. Abra a tua boca. Abra a tua boca. Exalte, exalte, exalte. Não tenha medo. Não tenha medo. Batiza Jesus. Batiza Jesus. Batiza Jesus. Batiza Jesus. Batiza agora com o Espírito Santo e com fogo. Receba o fogo. Receba o fogo da sua vida. É o fogo do Espírito. Não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo. Aleluia. Aleluia. Meu Deus, que coisa linda. O Senhor está enchendo vidas esta noite. O Senhor está tocando vidas esta noite. Não precisa ter medo. A sarça vai arder no fogo, mas não vai se consumir. A sarça não vai se consumir, não se preocupe. O fogo de Deus na tua vida não é para destruição. O fogo de Deus na tua vida é para te usar.
como instrumento para o louvor da sua glória. Fala em línguas estranhas. Fala em línguas estranhas. Fala em línguas estranhas. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faças de novo. Eu quero. Se coloque como vaso na mão do oleiro agora. Eu quero ser um vaso novo, como tu queres, Senhor amado. Tu és o oleiro e eu o vaso. Tomas minha vida e faças de novo. Eu quero ser, oh aleluia, o ser, o vaso novo. Deus ouviu a tua oração esta noite. Deus ouviu a tua oração esta noite. Você que se colocou nas mãos do Senhor, prepare-se. Deus vai te usar para o louvor da sua glória. Creia nisso. Benedito Bentes ainda está por ver o que Deus fará quando uma mulher, um homem, um jovem, uma jovem se colocar inteiramente nas mãos do Senhor. Quiçá esta vida seja você esta noite. Oh, aleluia. Levante a sua mão direita para o céu agora e diga comigo: Senhor, eu prometo. Diga bem forte: eu prometo te dar toda a glória. Usa-me segundo o teu querer e eu te darei toda a glória, todo louvor. Fique com a mão levantada. Você fez um juramento na presença de Deus esta noite. Prepare-se. Tem vidas aqui esta noite que o Senhor está separando para uma obra. Tem vidas aqui esta noite que o Senhor está chamando para um trabalho. Tem vidas aqui esta noite que o Espírito do Senhor vem sobre elas. Prepare-se. Não tenha medo. Não tenha medo de se entregar totalmente. Não tenha medo. Deus vai te usar. Deus vai te usar. Dê um abraço do irmão que está perto de você. Diga: Deus vai te usar. Diz. Abra a boca como profeta agora. Diga: Deus vai te usar.